Nós já iniciamos essa semana com uma notícia bem importante, tá? Saiu aqui, tá saindo na verdade em toda a imprensa, mas eu peguei esse texto especificamente da Juliana Dalpiva do UOL, que fala sobre a prisão de um dos suspeitos do assassinato da vereadora Marielle Franco, o assassinato dela e do motorista Anderson Gomes. Esse crime já completou aí 5 anos, né? Ocorreu em 2018. Durante o governo Bolsonaro, a gente sabe que as investigações não avançaram. Foi uma investigação que ficou a passos de tartaruga. Não sei por qual motivação, mas uh, nós agora, durante o governo Lula, estamos vendo aí que a investigação realmente está avançando, né? E a matéria diz aqui: PF encontra novas provas do planejamento do assassinato da vereadora Marielle Franco, né? A Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro estão cumprindo novos mandatos de busca e apreensão e de prisão na investigação que apura os homicídios da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, além da tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves, então assessora da Marielle. É a primeira fase da Operação Elps. Os investigadores descobriram provas mostrando o envolvimento de mais pessoas no planejamento do crime e por isso pediram a prisão preventiva do ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa. Lembrando que esse Maxwell, né, ou Suel, como é conhecido, ele já tinha sido preso, se não me engano, em 2020, certo? E ele já tem uma condenação nas costas. Mas continuando aqui, a coluna apurou que os investigadores descobriram que Maxwell participou de campanas para o planejamento do assassinato da vereadora. Então olha só a gravidade aqui dessa informação. O Maxwell está sendo, ele é um dos principais suspeitos, gente, da morte da Marielle. E a PF já tinha aí uma nova linha, um novo horizonte na investigação, né? Ou seja, os investigadores descobriram que esse Maxwell, que é um ex-bombeiro, participou aí praticamente do planejamento, né? Ele pode ter participado aí do desenho, digamos assim, do assassinato da Marielle, né? Aí a Juliana Dalpiva lembra aqui justamente o que eu falei agora há pouco, né? Ele já tinha sido apontado como cúmplice do sargento da reserva da PM, Rony Lessa, apontado como executor e denunciado pelo duplo homicídio. Maxwell, conhecido também como Suel, tinha sido preso em junho de 2020 durante a Operação Submersos. Vamos lembrar, gente, que o Rony Lessa morava, ou ainda mora, não sei, no condomínio Vivendas da Barra. Ele era vizinho do Jair Bolsonaro, no Vivendas da Barra, no condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, se não me engano, lá na cidade do Rio de Janeiro. Ele era vizinho do Bolsonaro. Na ocasião, a PF, no ato da prisão, né, a Polícia Federal encontrou um arsenal pesado na residência do Rony Lessa e ele é apontado aí como um dos autores, um dos mandantes do assassinato da Marielle. Na ocasião, o bombeiro foi acusado de ser o dono do carro usado para esconder as armas usadas no crime e que estavam no apartamento de Lessa. Em 2021, Maxwell foi condenado a 4 anos de prisão por obstrução de justiça no caso. Então ele foi preso em 2020, foi condenado em 2021. Né? Ele que estava atrapalhando a justiça e as investigações. Eu penso o seguinte: se a pessoa não está devendo a justiça, não tem por que ela atrapalhar a investigação. Agora, se ela atrapalha, então muita coisa tem a esconder. Mas a PF vai descobrir logo em breve. Ele foi autorizado a cumprir a pena em regime aberto e prestar serviços à comunidade. No entanto, o Tribunal de Justiça acolheu o recurso do Ministério Público para aumentar a pena para 6 anos e estabelecer o regime fechado. Presta atenção aqui, gente. Ele foi autorizado a cumprir a pena em regime aberto e prestar serviços à comunidade. Né? No entanto, o Tribunal de Justiça acolheu o recurso do Ministério Público do Rio de Janeiro para aumentar a pena para 6 anos e estabelecer o regime fechado. Na minha opinião, o Ministério Público acerta
impedir o aumento da pena. Porque a gravidade, né, do que está envolvido aí, esse Maxwell, gente, é para ele estar na cadeia. O crime, o possível crime, né? Aliás, a principal suspeita de que ele é um dos que planejaram o assassinato da Marielle já é motivo suficiente para manter ele na cadeia, em regime fechado, né? E além do mandato de prisão, os investigadores cumprem 7 mandatos de busca e apreensão na cidade do Rio e na região metropolitana. A vereadora Marielle Franco, de 38 anos, foi assassinada na noite do dia 14 de março, dentro de seu carro, no Estácio, na região norte do Rio. Ela foi atingida por quatro disparos no rosto. No crime também foi assassinado seu motorista Anderson Gomes. Marielle foi a 5ª vereadora mais votada do Rio nas eleições de 2016 e até agora, mais de 5 anos depois do crime, não foram identificados os mandantes do assassinato. Vamos lembrar, gente, que o papel da Marielle, enquanto vereadora, era justamente o combate às milícias e também ao tráfico, né? A gente lembra, pelo menos eu lembro, que assim que soubemos do assassinato da Marielle, a extrema-direita quis associá-la ao tráfico de drogas. Quis associá-la ao, se não me engano, ao Marcinho VP, se não me engano, né? A um dos traficantes mais perigosos do Rio. Isso minutos depois do assassinato. Então a extrema-direita criou essa narrativa, né, de que a Marielle foi morta porque supostamente ela era... Suposta não, gente. Ela nunca foi envolvida com tráfico de drogas. A Marielle nunca foi envolvida com milícia. O mandato dela, enquanto vereadora, era justamente focado no combate a essas organizações criminosas, né? Então a Marielle, de fato, ela, pela sua atuação brilhante, né, como vereadora, ela acabou se tornando um alvo do crime organizado. Então esse é o nível de violência que o estado do Rio de Janeiro se encontra atualmente, né? Mas lá no cafezinho a gente destacou, gente, aqui uma declaração, um tweet, na verdade, do ministro da Justiça, Flávio Dino. Ele que semana passada já tinha falado que as investigações estavam avançando, né, de que estava próximo, inclusive, de um desfecho, né? E o próprio Freixo também aqui se manifestou a respeito. O Freixo, que era uma das pessoas mais próximas da Marielle, o Freixo que trabalhou com a Marielle, né? A Marielle que foi, se não me engano, assessora do gabinete do Freixo, né? Então o Freixo foi um dos caras que mais sentiram aí a morte, o assassinato da vereadora, né? E aqui, gente, o Flávio Dino escreveu, né, e destacou, né, hoje a Polícia Federal e o Ministério Público avançaram na investigação que apura os homicídios da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, além da tentativa de homicídio da assessora aí da Marielle, né, Larissa Chaves. Gente, na minha opinião, é que logo a gente vai ter um desfecho aí do caso. E o desfecho do caso vai chegar em pessoas poderosas. Não vou aqui citar nomes para não ter problemas com a justiça. Mas vocês já devem imaginar que tipo de pessoas estão envolvidas no assassinato da Marielle, né? Eu lembro que quando ela foi assassinada, lá em 2018, eu fiquei em choque, né? Acredito que não só eu, mas muitas pessoas ficaram em choque. Eu fiquei indignado, muitas pessoas ficaram indignadas. Acredito que você que esteja me assistindo também ficou indignado, porque a Marielle era uma vereadora exemplar no que diz respeito ao combate ao crime organizado. A Marielle, gente, ela tinha uma atuação muito mais forte contra o crime organizado do que políticos de direita que dizem, por exemplo, combater o crime, né? Então, ela tinha essa atuação muito forte e eu espero mesmo que o Ministério da Justiça, a Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro traga logo o desfecho dessa história pra gente finalmente saber quem mandou matar Marielle.
Pessoal, ainda sobre o caso Marielle, o ministro Flávio Dino, ministro da Justiça, ele concedeu uma entrevista coletiva lá em Brasília, certo? Para dar mais detalhes aí sobre a investigação sobre a morte da Marielle. Vamos conferir agora e prestem atenção no que o ministro vai dizer aqui. É muito grave. O que ocorreu hoje? Nós tivemos uma delação, uma colaboração premiada do senhor Elcio Queiroz. Como todas as senhoras e os senhores sabem, há alguns anos essa investigação gira em torno desses dois personagens, o Rony Lessa e o Elcio Queiroz. O senhor Elcio Queiroz fez uma delação premiada, essa delação foi já homologada judicialmente. Lembrando, gente, essa delação, segundo o ministro, foi feita hoje. Hoje, segunda-feira, dia 24 de julho de 2023. Então, informação muito quente. Informação importante que pode aí dar um desfecho para essa investigação e a gente saber quem realmente mandou matar Marielle. E essa delação que resultou na operação de hoje no Rio de Janeiro. Nessa delação, o senhor Elcio revelou a participação de um terceiro indivíduo, que é exatamente o senhor Maxwell, e confirmou a participação dele próprio e do Rony Lessa. Lembrando, o Maxwell, ex-bombeiro, que foi preso hoje mais cedo pela Polícia Federal, na sua residência na cidade do Rio de Janeiro. Com isso, nós temos, sob a ótica da Polícia Federal e dos demais participantes da investigação, a conclusão, o fechamento de uma Só um fase minuto, da gente. Só investigação voltar aqui. dele próprio e do Rony Lessa. Peraí, vamos lá. E a participação de um terceiro indivíduo, que é exatamente o senhor Maxwell, e confirmou a participação dele próprio e do Rony Lessa. Com isso, nós temos, sob a ótica... Olha só, gente, o Rony Lessa era vizinho do Bolsonaro no Vivendas da Barra. O Rony Lessa, que tinha proximidade, querendo ou não, com a família Bolsonaro. Rony Lessa, vizinho do Bolsonaro, morava no mesmo condomínio Vivendas da Barra. Não estou acusando ninguém, só estou dizendo que isso é uma coincidência, digamos assim. Muito estranho. Muito estranho. Da Polícia Federal e dos demais participantes da investigação, a conclusão, o fechamento de uma fase da investigação, com a confirmação de tudo que aconteceu na execução do crime. Então, certos aspectos, certos detalhes da investigação, sobre os quais pairavam dúvidas, a partir da delação do senhor Elcio, essas dúvidas se acham removidas, porque há convergência entre a narrativa do Elcio em relação a outros aspectos que já se encontravam de posse da polícia. Então, o senhor Elcio narra a dinâmica do crime, ele narra a participação dele próprio e do Rony Lessa, e aponta o Maxwell e outras pessoas como copartícipes desse evento criminoso no Rio de Janeiro. Informação, gente, importante. Muito importante. Lembrando que durante o governo Bolsonaro, a investigação em torno do assassinato da Marielle praticamente não andou. Durante os 4 anos do governo Bolsonaro, nós esperávamos aí que a investigação pudesse continuar. E agora, em apenas 7 meses do novo governo, a gente já tem essas informações. Informações relevantíssimas para o caso.
Então, digo e repito, em breve nós saberemos quem foi o real mandante do assassinato da Marielle.